Olá, estudantes. Eu sou a professora Edna Pagliari Brum e hoje nós teremos a primeira videoaula da disciplina Processos de Leitura, Produção e Análise de Textos Multimodais. O módulo 1 é Processos de Leitura, a unidade 1 é Leitura, Concepções e Perspectivas. Então, antes de nós definirmos o que é leitura, vamos olhar para algumas concepções de leitura aí ao longo do tempo dos estudos da linguagem. Então, uma dessas concepções tem o foco no autor do texto que será lido. Então, a língua, nessa concepção, ela é uma representação do pensamento. Então, nós podemos entender que tudo que o autor escreveu e que nós estamos lendo é o que representa o pensamento dele. O autor, então, ele é um sujeito psicológico, individual, dono da sua vontade e das suas ações. A leitura, nessa concepção, ela é entendida como uma atividade de captação de ideias do autor. Quando nós levamos isso para o ensino, normalmente as questões ou as perguntas que são feitas, para interpretar um texto é o que o autor quis dizer. Ou seja, somente o autor é que domina os sentidos de um texto. Nós temos ainda uma segunda concepção de leitura, cujo foco está sobre o texto, sobre a estrutura da língua. Então, a língua é entendida como um sistema e como um código somente. O autor, ele é um sujeito determinado, ele é sujeitado pelo sistema, ele não tem consciência sobre o que ele está escrevendo. Somente basta a ele dominar o código da língua. Somente basta ao leitor dominar o mesmo código que ele para que haja construção de sentidos. Nessa concepção de leitura cujo foco está no texto. A leitura, então, seria uma atividade de reconhecimento apenas do sentido das palavras e das estruturas do texto. Isso já seria suficiente para que nós entendêssemos os sentidos. Há uma terceira concepção de leitura, cujo foco agora está na interação entre o autor, o texto e o leitor. Nessa concepção, o texto é um lugar de interação por meio da língua e da linguagem. O autor e o leitor, eles são atores, eles são construtores, são sujeitos ativos que dialogicamente se constroem e são construídos no texto. Nesta concepção, a leitura, então, é uma atividade interativa altamente complexa de construção de sentidos. O sentido é construído na interação, é a concepção socio-interacionista de texto e de leitura. Vejam que ela é bem mais ampla que as anteriores. As concepções com foco apenas no autor e apenas na língua, elas são insuficientes para a construção de sentidos, quer dizer, para uma leitura eficiente. Então, o foco apenas no autor ou apenas no código da língua são concepções que a gente já deve deixar de lado, porque elas não são mais suficientes. Nós temos que pensar, que a leitura, ela é um processo dialógico, assim como a construção de sentidos. Ela vai se apoiar, sim, sobre os elementos linguísticos presentes na superfície do texto e na forma com que eles foram organizados, mas eles requerem ainda, construir sentidos requer ainda a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior de um evento comunicativo. Então, não basta somente entender a língua como um código em que se vai decodificar letras, palavras e estruturas. Quando nós lemos, nós fazemos muito mais do que isso. Nós acionamos uma série de conhecimentos, nós acionamos estratégias de leitura. Vamos falar um pouco sobre elas. Então, a leitura, sob essa terceira concepção de interação, ela é um processo complexo, no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação de textos a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor e de tudo que ele sabe sobre a linguagem e o contexto. Aqui há um alerta, atenção. Então, assim, a leitura não se trata de extrair informações, identificando, decodificando letras e palavras. Isso é importante, mas não é suficiente. A leitura implica o acionamento de uma série de estratégias e conhecimentos para a construção de sentidos. Vamos ver quais são essas estratégias e quais são esses conhecimentos. As estratégias de leitura. Então, o leitor, enquanto construtor de sentido, em interação com o texto e com o autor, ele utiliza uma série de estratégias para isso. Por exemplo, antecipação, inferência, seleção e verificação.
não são apenas estas, mas estas são estratégias assim comuns, mais frequentes quando tentamos construir sentidos a partir dos textos que nós lemos. O que é a antecipação, né? A antecipação é o levantamento de hipóteses. Essas hipóteses elas são elaboradas pelos leitores com base nos conhecimentos que eles já têm, por exemplo, sobre o autor, sobre o meio de veiculação do texto, sobre o gênero textual a que aquele texto pertence, sobre o título, sobre a configuração do texto, a distribuição das informações, as imagens, se houver imagem, né, no texto que está sendo lido, os detalhes gráficos e de imagem, por exemplo, o tamanho da fonte, a cor da fonte, se ela tem destaque, se o texto, por exemplo, está marcado em negrito, se ele está marcado em itálico, se a fonte é toda em caixa alta ou se é em caixa baixa, as cores das próprias fontes, né, da própria letra, se tiver imagem, o plano de imagem, né? Se houver, por exemplo, uma pessoa retratada naquela imagem, ela está distante ou ela está próxima? Se forem textos que envolvem sons, por exemplo, música, a própria melodia faz diferença. Se for um filme, o figurino, as roupas que as pessoas estão usando, elas também fazem diferença. Sobre todos esses elementos, nós podemos levantar hipóteses para tentar entender o sentido dos textos. Um exemplo. Vamos pensar, então, que nós temos um texto do gênero conto, cujo autor se chama Ferrez. O meio de veiculação desse conto é um livro, mas ele também pode ser veiculado pela internet. O título do conto é O Grande Assalto. O título do livro onde ele foi publicado, ou onde ele está publicado na internet, é Ninguém é Inocente em São Paulo. Quando nós lemos esses dados, automaticamente, no nosso cérebro, nós começamos a fazer um levantamento de hipóteses. Nós vamos tentar entender esse conto a partir das informações que nós já temos a respeito dele. Então, por exemplo, quais seriam as suas hipóteses sobre um conto que se chama O Grande Assalto, que foi publicado em um livro que se chama Ninguém é Inocente em São Paulo? Então, por exemplo, você pode pensar se o conto será longo ou se ele será curto. Você pode pensar quantos personagens terá nesse conto, quem seriam eles, o que ou quem foi assaltado, o que aconteceu nesse assalto, por que ninguém seria inocente em São Paulo? Veja que para essas perguntas, muito provavelmente você tem respostas para elas. Não é possível ter certeza ainda se as suas respostas estão corretas de acordo com o enredo do conto, por exemplo. Mas depois você pode conferir isso, ok? A nossa segunda estratégia é a inferência. A inferência é a compreensão de informações que estão explicitamente construídas no texto. Por exemplo, nós podemos entender o que significa o grande assalto. Sabemos o que é assalto, sabemos qual é o sentido dessa palavra. Nós só não temos certeza ainda qual é a dimensão desse grande assalto. O que o autor ele está chamando sobre, nomeando como um grande assalto? Só lendo o texto é que nós vamos ter certeza disso, mas nós podemos fazer algumas deduções. Nós podemos pensar, por exemplo, que o grande assalto é um assalto a uma joalheria, em um shopping, que o grande assalto é um assalto a um carro forte, daqueles que carregam dinheiro, que transportam dinheiro. Enfim, essa informação, ela não está explícita no título, mas ela está implícita, e nós podemos levantar hipóteses sobre elas para depois conferir se essa inferência está correta. Então, a inferência, ela é construída a partir de conhecimentos prévios do leitor. A partir do nosso conhecimento do que significa um grande assalto, nós podemos inferir algumas informações, embora ainda nós não tenhamos condições de comprová-las. Então, por exemplo, a capa do livro que eu comentei agora há pouco com vocês, onde está publicado o conto O Grande Assalto, é esta que nós estamos vendo aqui na imagem. Então, vejam, o texto, o título, ele está centralizado, né? Está no meio da capa, horizontalmente, né? Ninguém é Inocente em São Paulo. E o nome do autor está aqui marcado em fonte vermelha, Ferrez é o nome dele. Então, observemos essa capa. Nós conseguimos fazer uma inferência aqui. Se o título do texto é Ninguém é Inocente em São Paulo, significa que todos são culpados em São Paulo, certo? O pronome ninguém aqui
faz com que nós construamos essa inferência. Se ninguém é inocente, é porque todo mundo é culpado. Olhemos agora as imagens. Vejam que nós temos aqui do lado direito uma imagem vista do alto de uma comunidade, de uma favela, por exemplo. Enquanto nós temos aqui, embaixo dessa mesma imagem, um prédio. Percebem que nós temos um prédio aqui, né, um arranha-céu, são várias janelas, né, na vertical. Temos aqui algumas varandas, né, disponibilizadas ou disponíveis ao longo, né, da altura do prédio. Então, nós temos uma ideia de que aqui, nesse prédio, moram pessoas de classes sociais diferentes do que as pessoas que moram na favela, por exemplo. Então, nós podemos pensar aqui que ninguém é inocente em São Paulo, esse ninguém, ou todos, né, que nós acabamos inferindo que seriam culpados, esse todos são pessoas tanto pobres ou mais pobres, quanto ricas ou mais ricas, pelas imagens que nós temos aqui na capa da obra onde o conto O Grande Assalto está publicado, mas ainda são inferências. Aqui na capa, nós temos as inferências um pouco mais claras, porque a imagem nos mostra, né, uma favela, nos mostra um prédio de pessoas que seriam mais abastadas socialmente, e também temos um enunciado, né, que é bem marcado como ninguém é inocente em São Paulo. Então, nós inferimos que todos são culpados. Mas as inferências, elas também podem ser um pouco mais veladas. Por exemplo, neste cartaz do Ministério da Saúde, nós temos bem no centro escrito aqui: o que eles vendem não é o que você leva. Esse eles, nós podemos inferir quem pode ser? Pela imagem, pelo conjunto, né, que a imagem forma aqui, nós podemos pensar que seja a indústria tabagista, a indústria que vende cigarros, né? Nós temos o cigarro na mão da personagem que aparece aqui. Nós temos aqui que essa indústria pode ser mentirosa. E vejam que quando eu digo que ela pode ser mentirosa, é uma inferência de um implícito. Por quê? Se eles vendem algo que nós não levamos, pode ser mentira. O que eles vendem, né? Nós estamos olhando para uma pessoa aqui, parte do rosto dela, sorrindo, não é? Com a pele perfeita, os dentes são perfeitos. Por outro lado, na outra parte da imagem, a imagem está dividida em duas, né? Nós percebemos bem isso. Do outro lado da imagem, nós temos um rosto não tão perfeito, né? Ele já está um pouco apagado, está um pouco obscuro, a pele não tem a mesma tez que tem desse lado, né, do nosso lado esquerdo. Veja que os dentes estão manchados, né, nem mais do mesmo tamanho, né, eles são, não são os dentes assim perfeitos, não é? Então, nós podemos inferir que a venda do cigarro, ela não traz todo esse glamour que parece que tem aqui do lado direito, né? Essa saúde, parece que a pessoa que, ou melhor, do lado esquerdo, né, ela tem a saúde muito boa, ao contrário da pessoa que está representada do lado direito. Então, o que eles vendem não é o que você leva. O que o Ministério da Saúde pode estar nos dizendo aqui, que nós estamos sendo enganados pela indústria tabagista. Mas vejam, isso não está escrito em lugar nenhum. É uma inferência que vem a partir do nosso conhecimento de mundo, a partir da imagem que está aqui nesse cartaz, a partir do enunciado do nosso interlocutor, que é o Ministério da Saúde. Se nós olharmos esse cartaz, né, com um pouco mais de cuidado, nós vamos ver que é o Ministério da Saúde, que é o nosso interlocutor, porque o cartaz está assinado, né? Aparece aqui, ó, Ministério da Saúde, Governo Federal. Do lado esquerdo, ainda há um outro enunciado um pouco menor, em fonte branca, que está escrito aqui, eu vou ler para vocês. Fumar causa câncer na boca. Do lado esquerdo está dizendo assim: cigarro faz mal, até na propaganda. Vejam que nós estamos diante de uma propaganda, e é uma propaganda, não é um anúncio publicitário, não tem o mesmo objetivo de um anúncio publicitário, né? A propaganda tenta nos mover a mudar de atitudes, a mudar de hábitos, né? Aqui, o que a propaganda está tentando nos fazer, né, é parar de fumar. Ou seja, aquele que é fumante deve parar de fumar, primeiro porque fumar faz mal à saúde, segundo porque nós estamos sendo enganados, né, por uma propaganda
de cigarro, pela venda de cigarro. Essas são inferências, né, a partir do que a imagem, do que os enunciados nos dizem, mas também a partir de um conhecimento de mundo. Então, são conteúdos, nós estamos inferindo conteúdos que não estão muito claros, eles estão implícitos, ok? Então, a inferência pode ser explícita, mas ela também pode ser implícita, ela exige um outro grau de leitura. A terceira estratégia, né, de leitura que nós apontamos aqui, ela favorece ao leitor selecionar informações e valer-se somente do que lhe é vantajoso ou necessário buscar na leitura, rejeitando questões, assuntos, ideias de pouca ou nenhuma importância para ele em determinada situação. Então, a seleção, o leitor vai usar dessa estratégia de acordo com seus objetivos. Ele vai ler aquilo que ele acha que interessa para ele ler em determinada situação. Essa estratégia, a seleção, ela pode ser aplicada a parte de um texto ou a um texto inteiro. Vamos ver um exemplo. Então, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem é de um site, é da Globo.com, né? É o site do G1. Nós temos algumas informações aqui nessa imagem que identifica que é uma imagem que foi retirada da internet. É um print de um site da internet. Então, nós temos aqui vários símbolos, né? O Facebook, o Twitter, o WhatsApp, aquele outro símbolo que é o de compartilhar, né, as informações. Então, nós sabemos que essa notícia ela está na internet. Como é que eu sei que é uma notícia, né? A gente pode ler aqui uma manchete. Calendário da Superlua. Entidades brigam sobre critérios e maioria crava só 2 datas neste ano. E aqui embaixo ainda temos um outro texto, né, em fonte menor, que traz um resumo do que nós podemos encontrar na notícia. O resumo diz assim: entenda por que temos diferentes classificações do fenômeno. Que fenômeno, né? O fenômeno da superlua, que não é oficialmente reconhecido pela União Astronômica Internacional. Então, o texto, né, traz um assunto ligado a uma área de conhecimento que é a astronomia. É diferente de astrologia. No Brasil, o Observatório Nacional considera que só teremos 2 superluas esse ano, todas em agosto. Ou seja, nós entendemos aqui que há uma polêmica sobre o que seria, né, uma superlua e o que não seria. Então, há alguns critérios que foram estabelecidos pela União Astronômica Internacional e no Brasil, por exemplo, o Observatório Nacional considera, né, que só teremos 2 datas com superlua aqui. Esse texto, né, foi escrito por Roberto Peixoto, né, está aqui no dia 3 de julho de 2023. Então, como é que nós podemos aplicar a estratégia de seleção a esse texto, né? Nós temos uma palavra forte aqui, inclusive ela está, né, entre aspas. Esse círculo, né, fui eu que fiz para marcar essa palavra, né, que está dizendo brigam. Por que as entidades estão brigando, né, sobre esses critérios para definir o que seria uma superlua ou não? E aí nós podemos pensar, enquanto leitores, esse assunto nos interessa? Se não nos interessar, nós nem precisamos ler essa notícia. Nós podemos continuar navegando pelo site do G1 e procurando por outras notícias que nos interessariam mais. Então, a palavra brigam nos chama atenção. Se eu quiser saber por que eles estão brigando, eu vou lá na notícia, né, e leio a respeito dela. Aqui o resumo, que está sinalizado, né, que eu sinalizei por essa seta azul, ele também vai trazer mais informações para que eu, enquanto leitora, possa definir se eu quero ler esse texto ou não. Então, para me aprofundar mais no assunto, né, eu vou usar de uma estratégia, eu, enquanto leitora, vou usar de uma estratégia que se chama seleção. Se eu não tiver interesse nenhum no assunto astronomia, se eu não tiver interesse nenhum em saber o que significa uma superlua e os critérios que definem, né, se é uma superlua ou não, se eu não tiver interesse sobre isso, eu vou passar por essa notícia e não vou procurar me aprofundar. Agora, se a astronomia for uma área de conhecimento do meu interesse, porque eu sou estudiosa nessa área, ou mesmo por uma simples curiosidade, por gostar de saber dessas questões sobre astronomia, então eu vou lá, né, na notícia, eu vou clicar em cima dela e vou continuar a leitura. A estratégia de seleção é que vai me fazer decidir por ler esse texto ou não. A última estratégia que eu elenquei aqui, né, para nós discutirmos, foi a de verificação. Então, após a antecipação,
que é o levantamento de hipóteses sobre a leitura e após a construção de inferências, o leitor verifica, ele comprova, né, no texto, na leitura do texto, se as suas hipóteses e inferências podem ser confirmadas ou refutadas. Vamos voltar a um exemplo anterior. Lembram-se do exemplo que era sobre a antecipação, que eu trouxe sobre o conto Grande Assalto? Retome, por favor, as suas hipóteses sobre o conto, né, que se chama O Grande Assalto, publicado no livro Ninguém é Inocente em São Paulo. Eu havia feito algumas perguntas para que você pudesse levantar as suas hipóteses. Eu lhe perguntei: o conto será longo ou curto? Quantos personagens terá no conto? Nós sabemos que conto é um gênero textual que apresenta poucos personagens. Quantos personagens seriam? Quem seriam esses personagens? Quem ou o que foi assaltado? O que aconteceu nesse assalto para que ele seja identificado como um grande assalto? Por que ninguém seria inocente em São Paulo? Que é o texto, que é o título, né, do livro onde esse texto, onde esse conto foi publicado. Há uma forma de você verificar as suas hipóteses, né, se elas podem ser confirmadas ou refutadas. Você pode acessar esse link aqui, ó, que é o blog do escritor, do Ferraz. Esse texto, além de estar publicado no livro Ninguém é Inocente em São Paulo, também está publicado no blog do autor. Vá lá, faça a leitura do conto, veja se as suas hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas. Veja se o conto traz um enredo, a história que você esperava quando você fez esse levantamento de hipóteses, tá bom? Além das estratégias, eu também disse a vocês, é, e o que eu estou dizendo a vocês, né, é com base de todos os autores e pesquisadores, né, da área de leitura. As estratégias sociocognitivas de leitura e de produção de sentidos, elas possibilitam realizar o processo textual, quer dizer, nos possibilita a fazer a leitura e a entender, a construir sentidos. Mas, além disso, elas também mobilizam conhecimentos que estão armazenados, né, na memória do leitor. Nós só podemos levantar essas estratégias a partir dos conhecimentos que nós temos armazenados. Esses conhecimentos, eles são construídos, né, ao longo da nossa vivência no mundo, na sociedade, nos lugares onde frequentamos, desde a nossa família até a escola, por exemplo, né, e a partir de todas as leituras que nós já fizemos ao longo da nossa vida. Esses conhecimentos, eles estão organizados em sistemas de conhecimentos, né? Então, para o processamento textual, o leitor, em interação com os textos, ele recorre a três grandes sistemas de conhecimentos: o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico e o conhecimento interacional. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Para nós tratarmos, né, de cada um desses sistemas, nós vamos considerar esse texto aqui, que você já conhece, nós já fizemos uma leitura sobre ele, como exemplo. Então, eu e você vamos nos apoiar nesta leitura para entender os sistemas de conhecimento. O conhecimento linguístico é o conhecimento gramatical, lexical, é um conhecimento básico da superfície do texto. Então, nós vamos compreender o material linguístico na superfície do texto, o uso dos meios coesivos, né, para efetuar a remissão ou a sequenciação textual, a seleção lexical adequada ao tema e aos modelos cognitivos ativados. Então, por exemplo, qual é o material linguístico na superfície desse texto? É o que nós podemos ler a respeito, né? É o que está sendo dito aqui. Por exemplo, sabemos que é do Ministério da Saúde, então nós já acionamos quem é o Ministério da Saúde, né? Um órgão governamental responsável também para nos orientar, né, quanto à nossa saúde. Eles escrevem aqui: o que eles vendem não é o que você leva. Então nós temos que entender, por exemplo, quem é esse pronome eles? Não é? Esse pronome eles, ele faz parte aqui, ó, dos usos dos meios coesivos para efetuar a remissão ou a sequenciação textual. Quando nós lemos eles, nós vamos fazer uma remissão textual. Não está especificado aqui no texto quem são eles, mas o nosso conhecimento de mundo nos faz entender que esse eles é a indústria tabagista, né? São quem vende, comercializa cigarro. A seleção lexical adequada ao tema e aos modelos cognitivos ativados. Então, nós vamos entender que o que eles vendem, né, quando o cigarro é vendido,
ele é vendido talvez como se fosse uma coisa boa ou não prejudicial à saúde. O cigarro não vai dizer, né, ou os vendedores de cigarro, eles não vão dizer que o cigarro é prejudicial à saúde, porque senão eles não venderiam. Mas nós temos um órgão, que é o Ministério da Saúde, que, com base em dados científicos, né, vai dizer isso para nós. Então, ele vai dizer que o cigarro causa câncer, vai dizer, quando ele diz que o cigarro causa câncer, ele já está nos dizendo, né, nós já estamos entendendo que é prejudicial à saúde. Então, o nosso conhecimento linguístico, né, a partir de uma gramática da língua, do funcionamento da língua, e o nosso conhecimento das palavras, já é suficiente para nós construirmos alguns sentidos. Então, o conhecimento enciclopédico e de mundo, ele se refere a conhecimentos gerais sobre o mundo, que são alusivos, né, a vivências, experiências pessoais e eventos situados no tempo e no espaço. Se nós retornarmos aqui à imagem, né, da propaganda do Ministério da Saúde sobre o tabagismo, o nosso conhecimento de mundo nos diz que o fumo, ou fumar, pode trazer momentos de alegria. Essa alegria está representada aqui pela imagem dessa mulher, que ela está mais do que sorrindo, né? Ela está gargalhando. Mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos, por esse conhecimento de mundo, por tudo que nós já lemos, né, a respeito de cigarro, que os produtos químicos, os elementos químicos que estão aqui na fabricação do cigarro, eles também podem causar essas manchas, né, nos dentes. Assim como não apenas manchar os dentes, mas estragá-los, também pode trazer graves consequências à nossa saúde, como câncer de pulmão, por exemplo, como câncer de garganta. Isso é o nosso conhecimento de mundo que nos faz inferir esse sentido, né, sobre essa produção que está sendo veiculada aqui pelo Ministério da Saúde. Além do conhecimento de mundo, temos ainda um outro sistema de conhecimentos que nós acionamos, né, na leitura de qualquer texto. É o conhecimento interacional. Fazem parte desse conhecimento interacional o conhecimento ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. O conhecimento ilocucional faz parte, né, dele reconhecer os objetivos ou propósitos pretendidos pelo produtor do texto em uma dada situação interacional. O texto que nós estamos lendo sobre o tabagismo, né, o texto do Ministério da Saúde, o que nós podemos reconhecer como objetivo ou o propósito, né, que é pretendido pelo produtor do texto? Ele está nos fazendo um alerta, não é? De que a nossa saúde vai ser prejudicada pelo uso do cigarro, mas também é mais do que isso. Além de que o cigarro pode trazer prejuízo à nossa saúde, o alerta também é que nós podemos ter uma indústria tabagista que vende cigarros ganhando dinheiro em cima de uma mentira. Porque ele diz lá, né, o que eles vendem não é o que nós recebemos. Ou seja, nós podemos estar sendo enganados por essa indústria, ok? Então, assim, esse também é um dos objetivos, é um dos propósitos pretendidos. Ou seja, se os fumantes, se eles não são, se um alerta de que o cigarro faz mal à saúde deles, se isso não é suficiente para que eles parem de consumir o cigarro, talvez entender que eles estão sendo enganados por uma indústria que está ganhando dinheiro, né, em cima de uma situação que não é tão propícia, né, para a nossa saúde, talvez essa segunda possibilidade, né, de entender que eles estão sendo enganados, possa fazer com que eles não fumem mais. Então, a propaganda do Ministério da Saúde, mais do que um alerta para os malefícios do cigarro, também está tentando dizer, né, que os fumantes estão sendo enganados por ela. O conhecimento comunicacional diz respeito, né, à quantidade de informação necessária numa situação comunicacional concreta para reconstruir o objetivo da produção de texto. Por exemplo, a seleção da variante linguística adequada à situação de interação, a adequação do gênero textual à situação comunicativa. Eu disse a você que o texto, eu vou voltar lá para nós darmos uma olhadinha de novo para ele, tá? Eu disse a você que esse texto aqui não é um anúncio publicitário, ele é uma propaganda, ou seja, ele tem como objetivo
fazer com que nós nos convençamos de alguma coisa, mas que nós mudemos um hábito. Principalmente aqui, claro, é o hábito de fumar, não é? É esse hábito que o Ministério da Saúde está tentando fazer com que os fumantes mudem, com que eles parem de fumar. Ele está usando, né, a quantidade de informações necessárias para que nós compreendamos isso. Se essa informação que aparece bem aqui no meio, nesse enunciado, o que eles vendem não é o que você leva, ainda não for suficiente para nos convencer, há uma outra informação que é muito mais forte aqui embaixo, que é o cigarro pode causar câncer. Então, veja, as informações necessárias para tentar fazer com que os fumantes parem de fumar, elas estão aqui nesse cartaz, ou de uma forma mais velada, implícita, ou de uma forma mais clara. Então, há sim, né, uma adequação ao gênero textual, que é propaganda, não está se tentando vender cigarros naquele texto, muito pelo contrário, né? A ideia é justamente outra, é fazer com que as pessoas que fumam parem de fumar. Então, há uma adequação, né, ao gênero textual, a seleção da variante linguística é adequada, está escrito ali numa norma mais culta, mas também de uma maneira mais informal, para que possa atingir todas as pessoas que lerem esse texto. Então, há uma quantidade de informação necessária, a seleção da variante linguística também é adequada, e o gênero textual que foi escolhido pelo Ministério da Saúde, né, um cartaz que traz uma propaganda, também foi adequado para o objetivo pretendido. O conhecimento metacomunicativo, ele permite ao locutor assegurar a compreensão do texto e conseguir a aceitação pelo interlocutor dos objetivos com que é produzido. Sinais de articulação ou apoio textuais para ações de formulação ou construção textual. Então, vamos pensar nesses sinais de articulação ou apoio textuais, né? Além do texto que está escrito ali, a parte verbal, nós ainda temos a parte não verbal. As imagens, elas causam impacto, não é? Enquanto o lado que vende o cigarro nos traz uma imagem assim de alegria, de felicidade, de saúde, a imagem que está dizendo os malefícios, né, que o cigarro pode produzir à nossa saúde, ela traz uma imagem que não retrata alegria, que retrata uma pessoa, né, que está com os dentes todos manchados e que inclusive pode até estar doente. Então, esse conhecimento metacognitivo, ele é acionado, né, por esses sinais de articulação de apoio textual. A própria imagem, né, o próprio texto não verbal serve como um apoio textual, né, para as ações que esse locutor está tentando empreender sobre os fumantes, fazer com que eles parem de fumar. Então, esse conhecimento metacognitivo, né, assegura a compreensão do texto, né, para que ele consiga ter uma aceitação por parte do seu interlocutor, não é? Que a gente possa entender, sim, que fumar faz mal à saúde. O conhecimento superestrutural, ele tem a ver com os gêneros textuais, não é? Então, ele permite a identificação de textos como exemplares adequados aos diversos eventos, às ações da vida social. São conhecimentos sobre os vários tipos textuais, quer dizer, sequências tipológicas e a ordenação deles em conexão com os objetivos pretendidos. Vejam que esse texto que nós lemos, o texto ali da indústria, o texto do Ministério da Saúde, né, que fala sobre as ações da indústria tabagista, ele é altamente argumentativo. Então, nós temos ali sequências tipológicas que é justamente para criar essa argumentação. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, quando nós temos o que eles vendem não é o que você leva, essa negativa que nós temos aqui, né, esse adjunto adverbial, ele é altamente argumentativo. Ou seja, você está comprando algo, mas você não está levando, você está sendo enganado. Essa é a argumentação, né, que nós temos aqui. E o adjunto adverbial, né, esse não, que é de negação, ele é muito forte nessa construção, justamente para dizer que nós estamos sendo, né, enganados. Então, a sequência, né, tipológica que nós temos aqui, ela é argumentativa e ela faz todo sentido para o objetivo que o Ministério da Saúde tem quando ele produz, né, esse texto, quando nós o lemos. Então, esse é um exemplo, né, que nós podemos localizar ali na superestrutura.
Então, permite identificar os textos, né, como exemplares adequados, ou seja, nós conseguimos reconhecer que é um cartaz, que é um cartaz que divulga uma propaganda. Nós também acionamos conhecimentos sobre esses vários tipos textuais. Por exemplo, entender, né, que aquela ordenação, onde ele diz o que é vendido não é o que se leva, né, essa ordenação, exatamente vir nessa ordem. Primeiro a gente entende, ou o fumante entende que ele comprou alguma coisa, e depois ele entende que não é exatamente o que ele levou, faz parte desse conhecimento super estrutural. Reconhecer, né, que se trata de uma sequência argumentativa também faz parte desse conhecimento superestrutural. Vejam que quando nós fazemos uma leitura, todos esses conhecimentos são acionados. Nós estamos olhando aqui um por um de uma forma didática, para que nós entendamos como é que esses conhecimentos são construídos. Mas o funcionamento, né, psicológico, o nosso funcionamento cognitivo, ele vai acionar, né, todos esses conhecimentos e todas essas estratégias quando nós fazemos a leitura de um texto. Então, as estratégias de leitura, né, e os sistemas de conhecimento, quer dizer, esses sistemas que permitem ao leitor acionar, né, estratégias de leitura, eles são, então, resultado, né, de experiências do dia a dia, eles são constitutivos do contexto. Nós só entendemos todos eles aqui porque nós estamos em um contexto de que fumar é prejudicial à saúde. Há um tempo atrás, algumas décadas, né, os cigarros eles eram vendidos indiscriminadamente em qualquer lugar, as pessoas poderiam fumar em qualquer lugar, havia anúncios, né, publicitários na televisão, por exemplo, no rádio, no outdoor. Hoje nós vivemos um contexto em que isso não é mais possível. Por quê? Porque sabemos que fumar, né, pode trazer grandes prejuízos à nossa saúde. Tá? Então, como membros, né, de uma cultura ou de um determinado grupo social, nós entendemos isso e acionamos todos esses conhecimentos. Por isso, o sentido ele é construído na interação entre os sujeitos, por exemplo, entre o Ministério da Saúde e nós, que fazemos a leitura, né, do cartaz, e o texto que materializa, né, a ação de linguagem, a partir de situações que são determinadas no tempo e no espaço. Nós só conseguimos fazer essa leitura porque nós entendemos o contexto onde nós vivemos, nesse tempo e nesse espaço. E nós entendemos cada uma das palavras que foram escolhidas, que foram selecionadas, né, para fazer esse cartaz. Então, assim, para fazer, né, essa leitura, ou para conversarmos nessa videoaula sobre as estratégias de leitura e sobre os conhecimentos, né, que são acionados para a leitura, eles foram baseados num texto da professora Ingeborg Koch, que se chama Ler e Compreender os Sentidos do Texto, e no texto de Renilson Menegazzi, que se chama Leitura e Ensino. Esse texto da professora, esse capítulo, né, do livro Ler e Compreender o Sentido do Texto, está disponibilizado na biblioteca virtual do AVA e na biblioteca física também. Então, na aula de hoje, qual foi, né, o objetivo dessa videoaula? Que nós entendamos que a leitura não é decodificação, que leitura é principalmente construção de sentidos, uma construção complexa, porque nós acionamos diferentes estratégias de leituras, diferentes sistemas de conhecimento, ok? É isso, então, enquanto professores em formação e depois professores em formação continuada, né? Então, professores em formação inicial e professores em formação continuada, nós temos que entender para poder também ensinar os nossos alunos de que forma, né, eles devem se posicionar diante de um texto para fazer a sua leitura. Aqui nós também podemos entender que não se trata apenas de textos impressos, né? Mas também a gente pode ter textos no sentido de que texto também é música, filme. Então, cada texto com os quais nós nos deparamos, nós vamos acionar estratégias para fazer essa leitura e para fazer essa construção de sentido, ok? Obrigada, bons estudos, até uma próxima videoaula.